o tema do nosso estudo nesta noite, posicionando a vida para a vitória. Romanos 12, versículos 1 e 2, são dois versículos muito conhecidos, e esse ano nós estamos em julho e eu ainda não tinha falado deles. Fui pesquisar nas mensagens anteriores, no ano de 2025 eu ainda não havia comentado sobre esses dois versículos tão importantes, que tem como título na minha Bíblia a Nova Vida, né? Que inclusive é nome de igreja. Então, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Olha só aí um tipo de culto racional. E depois ele fala no verso 2: não vos conformeis com este século. O que mais me assusta é que isso foi dito há 20 séculos atrás, gente. Imagina se fosse hoje, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que essa palavra abençoe e fale a cada coração. Vamos então orar, vamos pedir a Deus revelação em nome de Jesus. Pai santo e bendito, mais uma vez louvamos e engrandecemos ao teu nome. Muito obrigado por essa oportunidade, como é bom estarmos em tua casa nesta noite, e te pedimos, Jesus, que outra vez tu liberes sabedoria para cada um de nós. Para nós que estamos aqui, Senhor, os que estão assentados no salão da igreja, aqueles que estão nos assistindo, Senhor, pelo YouTube, pela internet, numa rede social, e a mim que estou aqui no altar, que eu possa ser agora usado pelo Senhor, que eu não fale nada de mim mesmo, mas aquilo que sairá dos meus lábios, sairá das minhas cordas vocais, seja para anunciar a tua palavra. Por isso, ó Deus, fala-nos segundo o teu querer, fala-nos segundo a tua vontade, no nome de Jesus, para a tua glória. E a igreja do Senhor bendita em Deus diga amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus, nesta noite, o desejo do meu coração, sem brincadeira nenhuma, é que nós possamos posicionar a nossa vida, preparar a nossa vida, para que a gente possa realmente receber a vitória que nós desejamos. Esta igreja não é uma igreja de, desculpe a expressão que eu vou utilizar, mas é como a gente fala entre nós pastores. Essa igreja não é uma igreja de oba-oba. Oba-oba que eu digo na pregação, né? Você não vai me ver aqui só falando: você vai ter vitória, você vai ter bênção, levanta a tua mão e vai, e não sei, como a gente vê por aí. Você não vai ver isso aqui. Nós pregamos de vitória, falamos de ousadia. Semana passada, quando eu preguei a respeito daquele paralítico que desceu, né, através do telhado, no ponto onde Jesus estava, aquilo ali é uma ousadia que aquele homem, juntamente com seus amigos, tiveram para que ele alcançasse a vitória. Então a vitória na vida dele veio ou não veio? Mas ela veio através da ousadia de fé deles, da manifestação de fé que eles tiveram. Então, você que entrou essa noite aqui por essas portas, talvez você tenha chegado aqui dizendo assim: eu vou lá naquela igreja e eu quero ouvir uma resposta para os meus questionamentos, para aquilo que eu estou passando. E se você quer vitória, você precisa ter fé, você precisa ter conhecimento, ousadia, mas você também precisa ter obediência. Você precisa ter obediência. Hoje eu vi um vídeo nas redes sociais que eu achei engraçado. Final do ano, o menino possivelmente estava pedindo aos pais o PlayStation, e chegou aquela malinha do PlayStation.
o garoto estava recebendo o PlayStation, parecia que estava recebendo uma entidade. De tão feliz que ele ficou, ele se sacudia, ele balançava, ele virava a cabeça, aquela coisa, ele pulava assim, ele fazia, e os pais botaram o PlayStation na mão dele, só que ele foi reprovado na escola. E ele pulando, e em determinado momento o pai e a mãe falaram assim, abre. Aí ele foi lá, pegou aquela malinha do PlayStation, abriu. Quando abriu, estava cheio de livro dentro. Eu senti a dor do garoto. Falaram nos comentários que quem viu o vídeo completo, depois realmente os pais deram. Mas você tinha que ver o desânimo do menino. Ele pegou a malinha, Nilda, e foi virando, e só tinha caderno, livro, borracha, né, lápis, e jogou tudo em cima da cama. Aí a câmera vem, o filme, faz assim, mana, vai no rosto dele. Alguém já viu esse vídeo? Né? Hoje eu vi 2 vezes esse vídeo aparecer para mim. Né? Aí estava dividido os comentários. Alguns pais dizendo, bem feito. É bem porque só um pai e uma mãe sabe o que encara diariamente, trabalhando, voltar. Em São Paulo, por exemplo, anda no ônibus, leva pedrada, né? E para ir para o trabalho, voltar, aguenta chefe, pessoas na rua, enfim, toda aquela coisa, para chegar em casa e o filho não querer estudar. Aí já outros já levantaram, tadinha, é só uma criança, está crescendo, como é que pode passar por essa situação, né? Os pais deveriam ser mais maleáveis, enfim, cada um aqui tem a sua visão dentro daquilo que você acha que deveria acontecer com o jovem, com a criança. Mas o que eu quero falar, amado, que no mundo espiritual é mais ou menos assim. No mundo espiritual é mais ou menos dessa forma. Porque a Bíblia, ela não negocia os seus parâmetros. A Bíblia, ela não negocia, a Bíblia, ela não tem uma interpretação onde você olha e você diz assim, não, vamos interpretar como aqui a justiça no Brasil ela faz. A justiça aqui do nosso país, ela olha a Constituição e eles falam, não, isso aqui serve para cá, isso aqui não serve. Não, nós vamos interpretar dessa maneira. Não, a Bíblia não existe interpretação. O que está escrito, nós temos que seguir. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele falou lá no verso 1, volta lá para a gente, Gisele. Ele disse assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Isso aqui é inegociável. Isso aqui está na Bíblia, é inegociável. Ah, pastor, mas nós estamos em pleno ano de 2025. Nós temos que entender que são outros tempos. Não, amado, isso aqui é inegociável. Isso aqui não é algo que a gente olha para a Bíblia e a gente diz assim, não, vamos fazer como a justiça no Brasil faz. Como a justiça olha lá, né, aquela Suprema lá de Brasília, corte, olha e diz, não, a Constituição disse, mas não foi bem isso que ela queria dizer. Não tem interpretação. Eu e você não vamos fazer como está aí a correria essa semana. Alguém viu? Isso aí você deve ter visto. Uma igreja, se eu não me engano, é de São Paulo aquela igreja, pastora Renata? Eu nem sei, né? Que mandou todo mundo da igreja fazer tatuagem. Claro, mandou não, quem quiser. O pastor chamou e mandou as pessoas fazerem a tatuagem aqui no pulso, para que você, com um versículo bíblico, para quando você olhar e você lembrar que você é crente. Alguém aqui precisa de uma tatuagem para lembrar que é crente? Você precisa disso, irmão? Não, você não precisa. Por quê? Porque você tem a palavra. Aí a pastora Renata foi e me mandou um vídeo agora no final da tarde desse mesmo pastor, porque qualquer denominação, seja graça e adoração, seja metodista, batista, Assembleia de Deus, presbiteriana, seja o que for, todos nós pastores, nós falamos a mesma frase, a Bíblia é inerrante, ou seja, ela não erra. Os pastores podem ter as diferenças que for. Agora, se você sentar com um pastor mesmo e você perguntar a ele, meu amigo,
a Bíblia, ela contém a palavra de Deus ou ela é a palavra de Deus? Por exemplo, eu vou perguntar aqui a você, a palavra aqui para nós, a Bíblia, ela é ou ela apenas contém a palavra de Deus? Ela é. Está vendo? Todos vocês falaram, para que eles escutem lá na internet, a Bíblia para nós aqui, ela é ou apenas contém a palavra? É. Então, qualquer denominação, ela vai dizer a mesma coisa. Se você chegar agora ali na Igreja Batista, se você chegar ali na Assembleia de Deus, e você perguntar isso aqui, Adson, você que é novo na fé, e você perguntar, eles vão dizer a mesma coisa que eu estou falando. A Bíblia, ela não apenas contém, ela é a palavra de Deus. O pastor dessa igreja hoje falou que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ele falou que a Bíblia é errante. Errado é a igreja dele, José. Ele tem uma igreja, a multidão dentro daquela igreja, e as pessoas fazendo tatuagem aqui, eu não me lembro agora qual é o versículo, Mateus 24:14, para poder ver, quando olhar, lembrar que é crente. Meu amado, eu não preciso fazer uma tatuagem para eu lembrar que eu sou crente. O sangue de Jesus está na minha vida, está na tua vida. O Espírito Santo que está na minha vida e está na tua vida, Ele nos lembra a todo momento que eu e você somos crentes em Cristo Jesus. E a Bíblia fala então que por isso, e ele diz assim, irmãos, porque ele sabe, José, que não é fácil. É fácil ser crente, amado? É fácil ser crente? Não, é difícil para não falar o palavrão, pra caramba. É difícil pra caramba. E o apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, ele falou assim, eu rogo-vos, gente, ele fez assim, ó, eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus que vocês apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, né, olha lá, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso, o quê? Este culto é maior do que esse aqui que nós estamos agora, porque esse culto é o culto diário. É o culto quando nós estamos lá sozinhos. É o culto quando nós estamos no nosso trabalho. É o culto quando nós estamos na nossa casa. É o culto quando nós estamos com os nossos pensamentos. Este culto aqui é mais importante do que esse aqui. Porque é o culto do seu corpo, é o culto da sua vida, é você abrir mão daquilo que você queria fazer e você dizer assim, eu vou fazer isso aqui porque Deus quer. E não vou fazer isso aqui porque Deus não quer. A Bíblia chama isso de culto racional. Sacrifício, é um sacrifício. E o engraçado é que o apóstolo Paulo, né, ele só fala de 3 sacrifícios. Eu já preguei isso aqui. Ele só fala de 3 sacrifícios. Ele fala esse sacrifício vivo. Depois ele fala em Filipenses 4 sobre o sacrifício do dinheiro. Quando ele fala assim, já tenho nas minhas mãos, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, né, sacrifício aprazível e agradável a Deus. Alguém lembra desse versículo? Lembra, né? Principalmente os dizimistas, né? E depois lá em Hebreus 13, ele fala que aquilo que a pastora Renata nos levou ainda há pouco, juntamente com os meninos, como sacrifício de louvor. Então são apenas 3 sacrifícios que o apóstolo Paulo ele fala, que ele cita: sacrifício vivo, sacrifício financeiro e sacrifício de louvor. Então nós na graça fazemos esses 3 sacrifícios. Aí ele vem no versículo 2 e ele diz: não vos conformeis com este século. Ao ler isso aqui comigo, você se assusta em imaginar o apóstolo Paulo hoje, gente? Você já imaginou, José? O apóstolo Paulo hoje? O que você... A Globo, ela está preparando um Big Brother. Se você achava aquele o demônio, esse próximo agora, irmã, é o inferno. Ela vai fazer um Big Brother de troca de casais. Ela vai fazer um Big Brother de troca de casais. Então as pessoas vão chegar lá dentro e vão ver até que ponto elas vão ser fiéis ao seu marido, à sua mulher, ao seu namorado, sua namorada, e vão ficar lá dentro. Você imagina
como que vai ser esse chamado reality. Agora você imagina hoje, o apóstolo Paulo sai do sono eterno, chega no Brasil em 2025, senta diante de uma televisão e tem um programa desse. E ele falou há 2000 anos atrás, irmã Deise. Imagina o irmão Rui vendo um negócio desse. Não deixa ele ver não, irmã Deise, não deixa ele ver não, né? Você imagina ele vendo uma coisa dessa, ele falou, não vos conformeis com este século. E ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu falei no primeiro minuto da mensagem de hoje, se você quer viver a bênção de Deus, você precisa preparar a sua vida para isso. Você precisa ser obediente e você precisa ter fé. Aí o apóstolo Paulo ele vem e diz, você precisa renovar a sua mente para que você então experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, você quer experimentar Deus na sua vida? Então a gente inverte o versículo. Eu não posso me conformar com este século, com esse mundo. Eu tenho que transformar a minha vida e renovar a minha mente. Quando eu faço isso, eu experimento Deus. Agora, se eu ficar preso no meu dogma, ficar preso naquilo que eu acho que a forma como esse cidadão que se diz pastor disse da Bíblia, não, eu vou servir a Deus, mas eu sirvo a Deus de uma forma, eu olho para a Bíblia e vejo que a Bíblia tem erros. E aí, gente, uma multidão de pessoas segue um homem desse. E ele diz, não, a Bíblia tem erros e não é bem assim. Aí o Marcelo comentou comigo essa semana quando nós saímos com eles para ter um momento de comunhão com a Viviane e com o Marcelo, e aí ele falou que marcou uma frase que eu falei aqui no altar, e que é verdade. Até o início do século passado, ou na metade do século, ou no final do século 20, então, melhor a gente dizer, o diabo, ele lutava com unhas e dentes contra a igreja. Ele matava crentes, continuava da mesma forma, ele apontava a queda de pastores, pastor adulterou, a pastora fez isso, ele fazia isso nos ministérios. Hoje não, meu amado. Hoje o diabo está dentro da igreja. Hoje o diabo ele está nos altares. Hoje o diabo está ali desvirtuando a fé, está dizendo isso. Ele coloca uma roupa mais bonita que a minha, o pastor é bonitão, saradão, tem a barbinha arrumadinha, cabelinho na régua, fazendo aquela coisa toda, e ele vai ali lançando, chega no momento ele fala, olha meu irmão, a Bíblia, ela não é tão Bíblia assim, meu amado, meu queridinho, minha querida, e a pessoa, amém, glória a Deus. Quantos ministérios hoje você vê em linha, fora da palavra, homens de batom no altar, louvando, homens de batom no altar, de aberração, a gravata aqui, como eu vi, e a saia jeans das varoas, meu amado, com um salto desse tamanho. Eu vi um assim, as irmãzinhas do círculo de oração, que tem aquela saia jeans, que vai ao pé, você sabe qual é, não sabe? A irmã bota um vestido, uma blusinha bonita, e ela coloca uma saia jeans que vai ao pé. Eu vi um negócio desse agora há poucos dias. O varão estava lá com uma gravatinha aqui, e de saia, meu amado. E aí dizendo que Deus ama a todos. E que então, se você não é recebido naquela forma, você tem que ir para essa outra, porque Jesus te ama, meu amado. Jesus te ama, Jesus me ama, mas Ele transforma as nossas vidas. Ele transforma as nossas vidas. Se não fosse Jesus hoje na minha vida, só Deus sabe no que eu estaria fazendo, onde eu estaria, meu amado. Mas eu tenho que abrir mão daquilo que às vezes eu quero falar. Eu tenho que abrir mão, às vezes, de coisas que eu quero poder fazer aqui na igreja, mas não faço por causa da obra dele, por causa da vontade dele. Então, o crente, diariamente,
diariamente, ele luta contra a sua vontade, ele luta. Eu sei aqui da história, às vezes, de alguns irmãos, e eu sei a luta que você passa, e que se às vezes você tomasse uma atitude com suas próprias mãos, como é que seria? Mas você não pode fazer, eu não posso fazer. A gente fala, há situações que às vezes só aparece conosco, né? Agora está nas férias de julho, a minha rua tem 500 metros, a minha rua tem 500 metros, ou seja, metade de 1 quilômetro, a minha rua. Onde é que param para soltar pipa, meu amado? Onde é que param? A minha cachorra fica louca lá na frente do portão. Tu imagina que isso aqui é o meu portão, isso aqui é o meu portão, irmão, isso aqui é o meu portão. Eu não tenho muro, eu só tenho um portão, porque a minha casa é um L. Então, falei essa palavra, Deus me livre, né? A minha casa, não, mas eu não faço não. A minha casa é assim mesmo, né? Ai, para que eu fui falar essa letra? A minha casa é assim, você entra aqui, aí a minha casa faz assim, ela é larga aqui na largura, né? Não no comprimento. Então, você chega, a minha casa não tem muro, só tem um portão. A minha cachorra fica louca no portão, e o cidadão está aqui soltando pipa na frente do meu portão, botando a lata em cima do meu carro, fazendo aquela coisa. Meu irmão, olha a vontade que eu tenho, meu amigo. O meu vizinho também fica lá doido, mas meu vizinho já é meio esclerosado mesmo. Aí ele fica lá, ele fica me mandando no WhatsApp: Marcelo, estão na frente do teu carro. Aí o diabo ainda vai botando pilha, vai, né? Vai botando pilha, tá botando a lata em cima do teu carro, tá fazendo não sei o quê. Meu irmão, da vontade que eu tenho, meu irmão, é de sair, chegar lá fora com um pedaço de pau, quebrar pipa, quebrar tudo, arrebentar até o carro, meu irmão, quebrar tudo, né? Não, você não pode. Aí quando você chega lá fora, E quando a pipa cai dentro de casa, José, moço, olha, quando eu já escuto aquilo, meu irmão, olha, aquilo já me sobe, né? Aí a cachorra já olha para minha cara assim, eu olho para a cara, que a cachorra já está esclerosada também, aí olha assim, aí Renata fica assim, calma, se você me ver com os olhos arregalados, Nildo, aí eu fico, aí eu tenho que ir lá fora, assim, abençoadinho, em nome de Jesus. Aí faz, tio, caramba, né? Ô tio, né? Aí eu chego, em nome de Jesus, leve essa pipa para lá, tira de cima do carro. Foi ele, tio, foi ele. Olha, aí começa, aí você já tem seus problemas, você já tem, e fica aquilo ali te atiçando. Aí eu paro na frente do meu portão, quem já foi na minha casa sabe que é verdade. A minha casa só tem um portão, nem muro eu tenho. Gente, tem 250 metros para cá e tem 250 metros para lá. Eles param na minha porta, no meu portão. A Gisele está morrendo de rir. Gente, são lutas diárias. É o escolhido, são lutas diárias. Aí quando eu chego lá dentro, que eu vou lá no meu quarto orar, eu falo: Senhor, por que comigo, meu Deus? Por quê? Por que comigo, Senhor? Por que esta prova? Então você tem que manifestar nisso o quê? O sacrifício vivo. Se transformar, né? Transformar a sua mente. Tão fácil não é. Não é. Você se manter obediente para você oferecer esse sacrifício vivo ao nosso Deus. E também, de repente, você chega aqui para mim e fala assim: pastor, como é que eu me posiciono para a vitória em cima das más notícias que eu recebo e que eu passo? Porque aí agora tem as lutas e tem aquilo que de repente você não tem nada a ver com a história e você entrou nessa, desculpe a palavra, de gaiato. Aí você diz assim para mim: pastor, eu estou na igreja aqui todo domingo, eu venho inclusive algumas quintas, eu sou dizimista, eu oro, me considero uma pessoa legal, bacana, tento não fazer mal a ninguém. Mas, poxa, parece que as coisas só caem na minha cabeça, né? Olha o que aconteceu comigo. Então eu vou lhe mostrar, antes da gente terminar. Vou falar dele, não poderia ser outro, Jó. E olha como é que a Bíblia, ela se relaciona a Jó. Olha só a característica desse cara. A Bíblia diz assim:
Havia um homem na terra de Uz. Onde fica Uz, pastor Marcelo? Seria hoje uma região da Turquia. Esse cara, ele era tão rico que ele era dono mais da metade desse país hoje chamado Turquia. Então você imagina o quanto que ele era rico, né? O quanto que ele tinha de propriedade. Então a Bíblia diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Se você tem a sua Bíblia, sublinha essas características aí, ou marca no seu celular, marca aí esse texto aqui, e eu quero que você leia juntamente comigo as características dele. Eu vou ler a primeira parte, quando eu chegar ali você lê comigo, alto para sair lá na nossa gravação. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Como é que ele era? Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Assim era Jó. E talvez você diga assim para mim: pastor Marcelo, eu me considero assim. Não estamos nos querendo comparar a Jó, mas vamos dizer assim, que nós temos essas características. Eu sou um homem íntegro, você é uma mulher íntegra, nós somos retos, tememos a Deus e, como eu acabei de falar, nós lutamos para nos desviarmos do mal. Para desviar do mal. Satanás se apresentou diante de Deus e ainda falou para Deus assim: sabe por que Jó é crente? Porque você dá tudo para ele, arranca tudo que ele tem e verás, o original diz assim mesmo, que ele vai blasfemar na tua cara. Olha como é que Satanás falou com Deus. Se você tirar tudo dele, ele vai blasfemar na tua cara. Porque ele queria o quê? Saber se Jó realmente era alguém temente a Deus. Porque quando que nós blasfemamos contra Deus? É quando nós deixamos de fazer a sua vontade e nós sabemos que precisamos fazê-la. Nós precisamos fazê-la. Nós temos que viver em santidade. Está na Bíblia, nós temos que viver, não adianta, como eu falo com os casais aqui da igreja. Pô, é duro, mas nós temos que fazer. Não posso chegar lá para o pessoal que faz essa bagunça na frente do meu portão e eu não posso tomar uma atitude minha. Por quê, mano? Porque eu tenho que dar testemunho. E aí, a pastora Renata fica lá: olha o testemunho. Olha o testemunho, olha o testemunho. Fica me lembrando, olha o testemunho. Por quê, meu amado? Porque Satanás, ele vai te tentar exatamente naquilo que você é mais fraco. Ele vai tentar. Se você é uma pessoa que cai numa fofoca, vai ter fofoqueiro à tua volta. Se você é uma pessoa que logo se irrita, como acontece comigo, vai ter um excomungado querendo tirar a minha paz. Se você é uma pessoa, se você é um cara que não pode ver uma mulher, mesmo que você seja horrível, sem dinheiro, vai aparecer uma mulher aí no teu caminho. E se você é uma varoa que não pode haver um abençoado masculino, vai aparecer também um varão aí diante de você. Então, onde você tem a fraqueza, vai ser exatamente aí. Então, Satanás fez assim com Jó e falou para Deus: o Senhor está dizendo que ele é íntegro, que ele é reto, que ele é temente e desvia-se do mal, tira tudo dele para a gente ver. E aí Deus virou e falou assim: eu não vou fazer nada, mas faz o seguinte, toca no que você quiser dele, apenas não mate. E vamos ver o que vai acontecer. E aí o que aconteceu, pastor Marcelo? O que aconteceu? Versículo 13, começou: sucedeu um dia. Quem aqui de nós já não passou esse dia? Quem de nós aqui não viveu uma situação assim? Estava tudo bem, tudo normal, chega lá para você o seu chefe e fala: olha, você vai ter que passar agora lá no RH, porque infelizmente não vai ter nem aviso prévio, vão pagar o aviso prévio, mas você vai ter que ir embora agora. Eu passei por isso. Eu fiquei noivo da pastora Renata no domingo. Quando chegou na outra segunda, eu chego de manhã para trabalhar,
O chefe foi um dos melhores. Eu sempre tive bons chefes. Chegou para mim e falou assim: Marcelo, vem aqui que eu quero falar uma coisa contigo. Aí eu fui com ele, estava arrumando minha mesa, botando minhas coisas. Ele virou e falou assim: rapaz, eu não sei nem como te dizer isso, mas você está dispensado. Eu lutei para te segurar aqui, mas você está dispensado. Eu falei: não vou ficar mais, nem um dia, pode esvaziar a sua mesa ali, tirar contenção. Eu falei: mas eu ganho tão pouco. Não, mas contenção de despesa, você está dispensado. Uma semana antes, eu falei: Deus mandou eu ficar noivo. 8 dias depois eu estava no olho da rua. E agora, gente? E agora? Chego de tarde na igreja, que a gente, trabalhando na igreja Cristo Vive de voluntário, culto de oração 3 horas da tarde, eu chego lá umas 4 e pouca, que eu não fui nem para casa, nem para a igreja antes, nem almocei naquele dia, de tão sem reação que eu fiquei. Cheguei na hora, a pastora Renata estava no balcão da igreja, entregando as apostilas de oração para os irmãos que estavam no culto da tarde. Eu cheguei, ela abriu um sorriso para mim: que bom que você chegou na igreja, o que aconteceu? Você teve que ir na rua? Eu falei: não, eu fui mandado embora. Falei: fui mandado embora, né? E você comeu alguma coisa? Eu falei: nem comi nada. Ela pegou um pãozinho que a gente ganhava com um café com leite lá dos voluntários da igreja, me deu para eu comer e para eu beber ali. Como é que você imagina como é que estava a minha cabeça? Aí ali, gente, até eu chegar a ser pastor, eu vou dizer uma coisa para você: foi isso aqui que aconteceu na minha vida. Desculpa a expressão que eu vou utilizar, não sai correndo da igreja, mas foi uma paulada atrás da outra. Eu só apanhei, eu só fui humilhado, você não tem ideia. Aconteceu isso aqui comigo, sucedeu um dia, uma coisa atrás da outra. E aí a Bíblia diz: sucedeu um dia que seus filhos e filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. E o que aconteceu, pastor? Verso 14: veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles. 15: de repente deram sobre eles os sabeus, os levaram e mataram aos servos, ao fio da espada. Só eu te escapei para te trazer a nova. Matou todos os empregados e o primogênito de Jó. Matou todos eles, os servos, matou tudo e ainda roubaram. Versículo 16. Falava esse ainda, estava contando a história, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, que queimou tuas ovelhas, teus servos, os consumiu. Só eu escapei para te trazer a nova. Um estava contando, chegou o outro com a má notícia. 17. Falava esse, cara, eu já estava com a arma na mão já, vindo, o outro que está vindo. Falava esse ainda, quando veio o outro e disse: dividiram-se caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para vir te contar. Próximo, 18. Também este falava ainda, e quando veio os outros e disse: aqui acabou o mundo de Jó, cara. Aqui acabou. As outros até, ainda que fosse doído, mas suportável. Agora, olha essa aqui: estando teus filhos e filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito, todos os teus filhos e filhas, se levantou um grande vento do lado do deserto, um tornado, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre eles e morreram. Seus filhos e filhas morreram. Só eu escapei para lhe trazer a nova. Próximo. Então Jó se levantou, rasgou a sua roupa, ele ficou nu. Ele rasgou a sua roupa, meteu a navalha na cabeça, lançou-se em terra e disse: nunca mais eu vou à igreja. Cadê Jesus nessa situação? Cadê Deus nisso que eu estou passando? Não é assim que a gente fala? Cadê Deus nisso? O senhor não está vendo? O senhor realmente existe? Cadê o senhor? Foi isso que Jó fez? Tudo isso caiu na cabeça dele. Ele se lançou em terra e o quê? Meu Deus, cara, me dá vontade de chorar, irmão Dilson.
Me dá vontade de chorar. Ele tinha dezenas de filhos, filhas, estavam alegres na casa do Gileade, do filho mais velho, estavam lá adorando. Ele já tinha perdido os empregados, as empregadas, os bois, os camelos, as casas, e o último que veio falou: teus filhos e filhas estavam na casa do primogênito, veio um tornado, passou sobre a casa, caiu em cima deles e todos eles morreram, e só eu sobrei para vir te trazer a notícia. Naturalmente, o que nós faríamos? Cadê Deus? Não oro mais, não vou mais à igreja, não dizimo mais, não falo mais de Jesus para ninguém, não vou fazer mais nada disso. A Bíblia não diz que Jó tomou essa atitude. Ele se arrebentou na sua vida, ele se humilhou, ele ficou nu na frente dos outros, ele rasgou a roupa, que era a maior humilhação para um judeu. Ele se rasgou, ele passou a navalha na cabeça, se jogou no chão e adorou. E o que ele disse? No verso 21, ele disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor tomou. E ele fez uma expressão em aramaico, que diz assim: Baruch rabar becher Adonai. É essa frase aqui: Baruch rabar becher Adonai. Bendito seja o nome do Senhor. Gente, isso aqui é ser crente. Isso aqui é ser crente. Isso você não vai ouvir na igreja da tatuagem. Você vai ouvir isso aqui na igreja da tatuagem? Vai ouvir, amado, na igreja da tatuagem? Você não vai ouvir isso aqui na igreja da tatuagem, porque na igreja da tatuagem diz assim: a vida é só vitória. A vida é só vitória. A vida é só bênção. Você ser fiel a Deus quando tudo vai bem, maravilhoso. O dia do casamento é lindo. A noiva está um espetáculo. Eu olhei para mim, eu ficava assim, quase que eu caí, desmaiei quando eu vi a minha noiva. Mas eu já vi a minha noiva doente. Eu já vi a minha noiva de cirurgia operada. Ela não estava tão bonita assim. Eu não era tão bonito. E olha como é que eu ainda fiquei. Mas ela está comigo. Mas ela está comigo, porque você tem que ser fiel. Não é quando tudo vai bem. Você tem que adorar a Deus e dizer Baruch rabá becher Adonai, quando tudo está caindo na sua cabeça. Quando tudo está caindo na sua cabeça. Eu já preguei para 10 mil pessoas. Já preguei para 10 mil pessoas. Eu já preguei para um. Eu sempre entreguei meu melhor. Eu sempre entreguei o meu melhor. Porque Deus, Ele merece o melhor. Ele merece o nosso melhor. E foi isso que Jó fez. Tudo caiu na cabeça dele. Mas ele disse Baruch rabá becher Adonai. Ele disse: bendito seja o nome do Senhor. E olha o que diz o verso 22. Em tudo isto Jó não pecou. Gente, cara, eu estou falando sério, me dá vontade de chorar. E nem atribuiu a Deus o que ele estava passando. E aí eu te pergunto, Gilcé, se a gente botar entre aspas, a culpa foi de Deus ou não foi? Foi. Porque, exatamente, o cão chegou para ele e falou assim: tira, para ver se ele não vai blasfemar na tua cara. E Deus falou assim: eu não vou fazer, mas eu permito que você faça, desde que você não o mate. Ele foi lá, arruinou a vida de Jó. E a Bíblia diz que Jó em nenhum momento atribuiu a Deus falta alguma. Pastor, não me deixa sair daqui com essa visão. Não vou deixar não. E Deus mudou a sorte de Jó? Mudou. E como é que ele mudou? Jó 42, a gente vê. Então respondeu Jó ao Senhor. O que, Gisele? Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quer ver uma coisa? Vou perguntar com sinceridade. Alguém aqui acredita que Deus tem um plano na sua vida? Levanta as mãos. E aí agora eu vou fazer a segunda pergunta, irmã Ana. O que eu e você estamos passando pode de alguma forma anular o plano de Deus? Pode anular? Então por que em vez da gente adorar, a gente blasfema?
por que a gente reclama? Por que nós acabamos de dizer, e eu tenho essa mesma convicção que você, o que eu estou passando hoje não vai anular o plano e o projeto de Deus. Mas por que eu, Marcelo, em algumas vezes, quando eu dobro meus joelhos aqui na igreja, quando eu estou no carro orando, ou nas minhas caminhadas, eu falo, Senhor, o Senhor não está vendo, o Senhor não tem misericórdia? Mas eu também acredito que o que eu estou passando não vai mudar o plano de Deus, você também acredita. E Jó, ele disse, bem sei que tudo pode, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, quando é que Deus mudou a sorte dele? Verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E a pergunta que fica é a seguinte: quando ele orava pelos amigos, ele já estava restituído? Ele já estava com as bênçãos novamente, amado? Não. Então, o que nós estamos passando hoje não impede a gente da gente ser espiritual. O que nós estamos passando, a nossa dor, nós temos que escolher o lado de Deus, o lado espiritual. Ou seja, aqui ele continuava doente, sem filhos, sem dinheiro, sem riqueza, sem nada. Ele estava na dificuldade, mas ele ainda assim encontrava forças para orar pelos seus amigos. E mais, isso aqui, ele passou 9 meses da vida dele assim. Ele tinha uma doença de pele que ele coçava com caco de telha. E quando ele passava aquele caco de telha naquela ferida, que era tipo uma catapora grandona, aquela ferida estourava, descia e criava outra. E ele cheirava mal por causa daquelas feridas, da infecção que ele tinha no corpo. E ele sentado lá, e a mulher dele ainda virou para ele e ainda falou assim: amaldiçoa teu Deus e morre. E ele falou: estás louca, mulher, falas como uma louca. Falas como uma louca. Ele disse: como é que eu vou blasfemar contra o meu Deus? Como é que eu vou blasfemar? E ela dizendo: morre, desgraçado. E ele: como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Então a Bíblia diz que ele mudou a sorte enquanto ele orava. Agora começa: e o Senhor deu-lhe o que, gente? O dobro. Diga: o dobro de tudo que antes possuíra. Então, meu amado, a situação em que eu e você estamos agora não é o final. Deus vai trazer o espírito de restituição sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a nossa casa, sobre as nossas necessidades. Deus, ele vai trazer o espírito de restituição para devolver aquilo que nós perdemos. Diz o verso seguinte, o 12: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque ele voltou a ter, e ele veio ter 14 mil. Se ele tinha 14 mil agora, porque antes ele tinha quantas? 7 mil, porque Deus lhe deu o dobro. Ele passou a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 juntas de bois. Era 1.000 de 1.000, gente. 1.000 juntas, ele tinha 1.000 de 1.000. Juntas de bois e de jumentas. Próximo, o 13: também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Depois daquele período difícil que ele passou, versículo 15: depois disto, aí diz: em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Foi tão bom porque as mulheres não tinham direito à herança. As mulheres não tinham, e ele deixou inclusive para as mulheres, para as filhas, entre seus irmãos. 16: depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos, aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Tem o próximo? Tem. 17: então morreu Jó, velho e farto de dias. Amado, nessa noite, o que Deus trouxe aqui para nós, a gente vai terminar agora. E eu quero que você receba, que foi a palavra que Deus me deu hoje. Logo quando eu abri os meus olhos, eu lembrei dessa palavra: restituição. Deus, ele vai restituir na sua vida cada lágrima que foi derramada, cada momento de angústia, de dor, sabe? Que o Senhor restitua, que ele traga do mundo espiritual sobre a sua casa, sobre a sua família, sabe? Aqueles pensamentos de solidão, aqueles pensamentos de tristeza, de que perdeu dinheiro, perdeu saúde. Que o Senhor, ele restaure, que ele restitua, que assim como Jó confiou, Jó não mudou a sua confissão. Jó disse: bendito
Bendito seja o nome do Senhor, que assim você mantenha nos seus lábios essa confiança. Sabe por quê? Porque Deus é o maior interessado na minha vitória e na sua vitória. Posicione-se, acredite, porque Deus, Ele é fiel. Assim seja, assim disse o Senhor. Louve a Ele com palmas, com alegria. Ele é fiel. Aleluia, Jesus.